Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro que é a Bíblia, este livro que fala consigo. E temos estado a ver a vida de Jesus Cristo e temos estado ainda a ver também o sermão que Jesus deu no monte. Este sermão vai desde o capítulo 5 do Evangelho de São Mateus até o capítulo 7. E hoje gostaríamos de terminar esse capítulo. Gostaríamos de terminar esta secção do discurso de Jesus Cristo, onde ele fala sobre coisas importantes para a vida de cada um de nós. Jesus tem um discurso incrível nesta secção aqui. Ele começa com as bem-aventuranças, ele fala sobre a vida do dia-a-dia de cada um de nós, sobre o casamento, sobre questões de divórcio. Ele agora fala também sobre a relação dos homens, sobre a relação com os homens uns com os outros e também a sua relação com Deus. E agora Jesus Cristo vai falar, a partir do verso 12, da forma como nós devemos interagir uns com os outros. E diz o texto assim, acerca daquilo que Jesus Cristo quer que seja a vida dos cristãos. Diz ele: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os escribas, os fariseus, que eram os religiosos daquela época, não tinham entendido muito bem o que era a lei e os profetas. E Jesus Cristo, numa simples frase, tenta resumir qual deve ser a atitude que as pessoas devem ter diante da lei. No fundo, Deus deixou leis para que nós pudéssemos de alguma forma ser defendidos. Ele deixou estas leis para nosso benefício. E Jesus diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam a vós, fazei vós a eles. E basicamente esta é a ideia da lei. Ou seja, tudo aquilo que eu gostaria que me fizessem a mim, eu devo fazer aos outros. Por um lado, se eu não gosto que me mintam, então eu não devo mentir. Por um lado, se eu não gosto que me roubem, eu também não vou roubar o que é dos outros. E então todo este pensamento permeia a lei e os profetas. Este é o ensino que Deus tem. Se há determinadas coisas que eu não gosto que me façam, então eu não devo fazer aos outros. A mentalidade do mundo, a mentalidade que é vigente na sociedade, muitas vezes é exatamente contrária a esta. Foi assim que me fizeste, então agora eu vou fazer a ti. E muitas vezes nós praticamos coisas que nós não gostamos que nos façam a nós. Por pirraça, por vingança, mas Jesus ensina de forma diferente. Não façam dessa forma. Façam exatamente o contrário. Façam aquilo que vocês gostariam que os outros vos fizessem a vós. Jesus continua a falar do caminho do seu reino e ele diz no verso seguinte: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está aqui a falar da caminhada da nossa vida. E é verdade que para nós seguirmos Jesus, há determinadas coisas que nós devemos observar. É verdade que para nós seguirmos Jesus, há determinados caminhos que parecem ser de facto estreitos. Nós devemos respeitar o próximo, nós devemos amá-lo, nós devemos querer o seu benefício, procurar os seus interesses em vez dos nossos. E isto é uma caminhada difícil. Jesus já tinha falado todo o seu discurso e agora Jesus está a caminhar para o fim deste discurso e ele diz que a porta, a caminhada, o caminho que conduz à vida, o caminho que é trilhado por aqueles que o querem seguir é estreito. De facto é difícil nós seguirmos Jesus Cristo e vimos o padrão que ele estabeleceu. Quando ele diz, se alguém no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na velha lei, dizia, não matarás, Jesus disse, eu porém vos digo, se alguém se irar contra o seu irmão já no seu coração, cometeu
esse assassinato. Então a lei de Jesus Cristo é bem mais apertada, é bem mais difícil de ser vivida. Mas por outro lado, temos o auxílio de Jesus, temos o apoio de Deus, temos o próprio Espírito Santo que habita em nós. Por isso nós podemos, de alguma forma, viver esta lei de Jesus de uma forma mais fácil, porque temos o próprio Deus em nosso auxílio, a conviver connosco diariamente. É verdade que largo é o caminho que conduz à perdição. As pessoas poderão viver como bem querem, fazer o que bem entendem, não respeitando ninguém nem nada, desrespeitando tudo, e nós sabemos quais as consequências disso. Quantas e quantas vezes a gente vê grupos, enfim, de vândalos que vandalizam tudo, destroem todas as propriedades, põem em risco a saúde e a vida de muita gente, porque não querem ter regras. É um caminho largo. Para esses que vivem dessa forma, é a sua maneira de viver. Eles não respeitam nada nem ninguém, e nós vemos as consequências que isso tem na sociedade, quando as pessoas não respeitam a autoridade, quando as pessoas não respeitam o próximo, quando não respeitam as propriedades dos outros. Isso traz consequências tremendas para o nosso dia-a-dia, mesmo para aqueles que não são religiosos. Nós verificamos quando há falta de respeito por aquilo que é do outro, sempre traz consequências negativas, e por isso Jesus diz: o caminho estreito é o que conduz à vida. O próprio Jesus se afirma como Ele sendo o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O nosso Senhor Jesus Cristo mostra que o caminho estreito, de facto, é Ele. É o seguirmos os seus princípios, seguirmos os seus ensinos. Jesus diz mais à frente: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ao facto de seguirmos um caminho apertado, um caminho estreito, não é com a intenção de nos limitar, de nos fazer cinzentos. Alguns pensam que a religião e a vida com Cristo é uma coisa assim muito cinzenta. Temos que ser tristes, temos que estar constantemente abatidos, porque isso é que é agradável. Não é isso que Jesus tem para nós. Ele diz que Ele tem vida e vida abundante para nos dar. Não é uma vida para ser vivida constantemente abatido, enfim, as pessoas pensam bem, não posso fazer nada, não tenho liberdade para fazer nada. Não é isso, é exatamente o contrário. As pessoas que vivem pensando que têm liberdade estão constantemente amarradas pelos vícios, destroem a sua família, destroem a sua vida, e talvez você próprio tenha na sua família situações dessas. Alguém que supostamente queria viver a sua vida livremente começou provavelmente com vícios de álcool, drogas, e hoje o estado em que está. Olhe para esse estado. Aparentemente poderia parecer um caminho largo, um caminho de liberdade, mas na realidade tornou-se uma escravidão para si, para os familiares e para aqueles que rodeiam essa pessoa que vive nessa situação. Jesus quer verdadeiramente pessoas livres. Jesus quer pessoas que vivem vidas abundantes, vidas transformadas, vidas alegres e felizes. Ele veio para nos dar essa paz, essa alegria, esse gozo completo é que Jesus quer trazer à sua vida. Por isso ele diz que o caminho é estreito. É verdade, o caminho é estreito. Mas esse caminho é o que conduz à vida, é o que conduz à paz e à alegria. E Jesus traz isso à sua vida. Jesus continua no nosso discurso aqui em Mateus capítulo 7, e ele depois faz uma séria advertência. Faz uma séria advertência porque na realidade nós estamos rodeados por pessoas que nem sempre têm coração íntegro, coração sincero. Por isso Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Toda a árvore que não produz um bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. No último programa, tínhamos estado a ver aquilo que Jesus tinha dito, e ele tinha dito: não julgueis para não ser julgados. Agora Jesus diz: acautelai-vos com os falsos profetas, olhem para a vida deles, para a vossa vida, para a vida deles, e verifiquem os frutos que eles estão a produzir. Ou seja, nós que ensinamos a palavra, as pessoas que ensinam a Bíblia,
devem ser avaliadas pelo seu caráter. Não só se são, pessoas com um discurso bonito, não só se são pessoas que falam bem, mas a sua vida tem que corresponder àquilo que eles ensinam. São os tais frutos. Pelos frutos os conhecereis. Muitas pessoas às vezes querem ensinar a palavra de Deus e então dizem, não, eu quando ensino a Bíblia é uma coisa, a minha vida privada é outra. No cristianismo não existe isto. Jesus diz que essas pessoas assim são falsos profetas. São pessoas que não são credíveis. São pessoas a quem não devemos dar ouvidos. Porque aquele que segue os ensinos de Cristo, aquele que ensina os ensinos de Cristo deve viver de acordo com esses mesmos ensinos. Então os frutos têm que ser conhecidos, o seu caráter tem que ser conhecido, as suas atitudes têm que ser conhecidas. Por isso, acautelai-vos. E é triste, muitas vezes, francamente, eu sinto-me triste quando ouço comentários de pessoas que dizem mas eu fui a tal igreja e lá o líder que estava a ensinava tão bem, mas depois a sua vida assim assado. Ou, mas eu fui enganado por esta pessoa que ensinava assim assado. Eu fui a tal igreja e lá enganaram. Jesus faz esta advertência. Cuidado com os falsos profetas. Como é que nós podemos saber se as pessoas que estão a ensinar são ou não falsos profetas? Analisando a sua vida, analisando a sua conduta, a forma como eles vivem o seu dia-a-dia. Tem de ser analisado. Isto não num sentido de juízo, como Jesus já tinha dito anteriormente, no sentido de tentar ver, às vezes, minhoquices na vida dos outros, não nesse sentido, mas verificar se a sua conduta ou o seu caráter estão em conformidade com os ensinos da Palavra de Deus. A Bíblia nos exorta a nós sempre conferirmos pela Bíblia aquilo que está a ser ensinado nas igrejas. Então é necessário, é por isso que eu vos desafio sempre, quando estão a ouvir este programa, a abrirem a vossa Bíblia, para conferir na própria Bíblia aquilo que eu estou a dizer. É necessário verificar se aquilo que é ensinado é ou não conforme a Palavra de Deus. Por isso Jesus continua a dizer no verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isto aqui é um texto tremendo, para mim mexe muito comigo, porque é exatamente aqui todo o cerne do cristianismo, todo o centro da vida cristã passa por aqui. Nós não podemos dizer que somos cristãos se não estamos a fazer a vontade do Pai. Não podemos dizer que seguimos a Cristo se não estamos a obedecer à sua palavra. Não podemos dizer sequer que somos cristãos se não estamos a seguir a Cristo e a obedecer à sua palavra. Então eu fico muito triste quando eu vejo em Portugal tanta gente que diz eu sou cristão, mas nem conhecem o que Jesus Cristo diz. E aqui está uma boa oportunidade, através deste programa, de você conhecer um pouco melhor aquilo que Jesus Cristo diz. E não só conhecer, mas praticar, viver de acordo com esse ensino. Jesus, ele vai contar agora a seguir a esta frase que ele deixou, mostrando que não basta dizer Senhor, Senhor, eu tenho Cristo como Senhor, mas é pela vivência diária, pelo o relacionamento que você tem com a sua esposa, o relacionamento que você tem com o seu marido, o relacionamento que você tem com os seus filhos, com o seu patrão ou com os empregados, o relacionamento que tem com os vizinhos. É por aí que se vê se você está ou não a viver e a fazer aquilo que Deus manda. Porque Deus diz para nós amarmos todos, inclusive os nossos inimigos. Então é necessário que nós possamos viver dessa forma. É a nossa vida diária que manifesta as nossas convicções. Aquilo que já aconteceu no nosso coração tem que transbordar cá para fora, tem que ser visível aos outros. Não de uma forma hipócrita. Lembremos que todo este sermão do monte tem como ênfase principal o não sermos hipócritas, o não sermos fingidos, o não querermos parecer uma coisa quando na realidade a nossa vida depois é outra. Então Jesus Cristo está aqui a fazer uma apologia à nossa transparência, à nossa sinceridade, à nossa vivência diária, de acordo com os ensinos e as convicções que nós temos. É por isso que o texto bíblico continua a dizer: muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não temos expelido demónios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vemos como Jesus de facto tem isto no coração. Para ele, mais do que conhecimento, mais do que sabermos a palavra de Deus, o importante é vivermos de uma forma íntegra, vivermos de uma forma séria. Por isso ele tinha dito anteriormente que o caminho era estreito. Não basta praticar uma religião, não basta fazer as coisas, enfim, certas, nem sequer até pregar a palavra. É necessário, de facto, viver em conformidade com essa palavra. Jesus conta agora a seguir uma história que vai ilustrar exatamente este ensino que ele acabou de dizer. E diz o texto a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado com um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Já ouvi muitas pregações sobre este texto aqui, e às vezes a gente ouve coisas que não é o ensino que Jesus está aqui a querer dar. Jesus está aqui a falar da nossa vivência diária. Ele não está a falar sobre casamento, não está a falar sobre a construção da sua casa, não está a falar sobre construção civil. Jesus está a falar sobre a vivência que você faz, dos ensinos que conhece da palavra de Deus. É muito importante nós vivermos a palavra de Deus. E isto é um assunto para mim muito querido, que me toca muito. Porque infelizmente tenho visto tantas pessoas que se dizem cristãos. O nosso país está cheio de cristãos nominais. Não sei se já ouviu este termo. Tantos que estão por aí, mas que não vivem a palavra de Deus. E de facto aquilo que Jesus nos ensina aqui acontece na vida de cada um deles. Vêm as dificuldades da vida, vêm as tempestades e a sua vida é uma ruína. Porque na realidade não aplicaram os ensinos que eles sabem da palavra de Deus. Deus é este Deus de amor. Jesus tinha acabado de dizer neste mesmo discurso como Deus ama os seus filhos. Assim como um pai se preocupa em dar as boas coisas aos seus filhos, assim Deus preocupa-se com os seus filhos. Por isso Deus deixa a sua palavra escrita para nós podermos viver em conformidade com ela, de acordo com ela. E é triste ver tanta gente que vai às igrejas, muitas vezes, enche as comunidades cristãs, frequenta religiosamente todos os dias ou todas as semanas as igrejas, mas a sua vida continua triste, a sua vida continua vazia, a sua vida continua a não ter qualquer influência à palavra de Deus. É como se elas estivessem a construir uma casa sobre a areia. Por outro lado, temos aquelas pessoas que praticam aquilo que sabem. E isto eu tenho presenciado e visto pessoas que vivem desta forma e é de facto uma alegria poder olhar para eles. Por vezes não sabem muito da Bíblia, mas vivem aquele pouco que sabem. E a alegria sai do seu rosto, a alegria sai do seu coração. Eles podem presenciar constantemente aquilo que Deus está a fazer na vida deles, porque eles veem o próprio Deus agir na sua própria vida. E é este o desafio que Deus deixa para si. Eu creio que chegou o tempo de dizermos basta ao conhecimento. Já chega de termos tanto conhecimento. Eu acredito que se você já viver aquilo que sabe do ensino de Cristo, faria uma grande diferença na sua vida. Seria como esta casa edificada sobre a rocha. Esta rocha é Jesus. Ele, diz a palavra de Deus, ele é a pedra angular da casa que é edificada. Ele é o alicerce onde nós podemos construir alguma coisa séria, alguma coisa firme, onde nós podemos construir os nossos valores de vida, onde nós podemos construir a nossa vida. E é aí que nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida, a nossa vivência. É aí que nós podemos ficar firmes quando vem a tempestade. As tempestades virão. Há situações que cristãos passam bem difíceis. Jesus não promete isentar o cristão das dificuldades. Jesus não diz que a vida cristã vai ser sem problemas. Não é isso que Jesus diz.
Aliás, esta ilustração que Jesus acabou de dar é exatamente o oposto. Ele diz, não, as tempestades vão vir, vai vir a chuva, os rios vão transbordar, mas o facto é que aquele que construiu a casa bem alicerçada na rocha vai ficar firme na altura da tempestade. Esta é a grande diferença. Jesus quer que você construa a sua vida na rocha que é Ele próprio. Jesus quer que você pratique aquilo que já sabe. Talvez você sabe pouco da Bíblia. Sabe talvez aquilo que tem ouvido nestes programas. Então é importante pegar nisso e começar a aplicar. Eu gostaria de fazer-lhe um pequeno desafio. O que é que Deus lhe disse hoje? O que é que Deus lhe falou neste momento? Talvez Deus lhe disse alguma coisa que você deveria fazer. Se calhar é a altura de começar a pegar na Bíblia que tem em casa e começar a estudar. Talvez é a altura de tomar alguma decisão quanto a alguma pessoa amiga que você tem e que ainda não conhece quem é Jesus Cristo. Talvez Deus lhe falou neste momento acerca de como você se deve comportar na sua vida. Talvez deixar de mentir. Talvez deixar de roubar aquilo que não é seu, talvez tirando material do escritório ou da empresa onde você está. Talvez Deus está a falar consigo para você ser uma pessoa mais verdadeira, mais honesta, mais capaz. Ter um caráter mais de acordo com o caráter de Cristo. E isto é o que faz a diferença. Não basta dizer Senhor, Senhor. É necessário praticar as palavras de Jesus Cristo. Este texto do Sermão do Monte termina com a descida de Jesus até às multidões. E diz assim o texto: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus, de facto, quando nós nos confrontamos com ele, temos que ficar maravilhados com o seu ensino. Não há ensino igual à face da terra. De facto, as palavras de Jesus são incríveis, porque elas são as únicas que podem transformar a sua vida, podem transformar a minha. Jesus quer mudar alguma coisa que está errado consigo, alguma coisa que pode melhorar na sua vida. É esse o desafio que Jesus deixa. Mas não fique simplesmente maravilhado com as palavras de Jesus. Como o próprio Jesus disse, é necessário nós praticarmos aquilo que já sabemos a respeito dele. Nós no próximo programa vamos continuar a ver a vida de Jesus e ver como a sua vida é conforme as suas palavras. Aquilo que ele disse, ele vive. E é este o grande desafio que Jesus Cristo nos deixa neste grande sermão, que é o Sermão do Monte. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.